arte, a ciência. Parece-me que os senhores pagaram um preço bastante alto pela sua felicidade, observou o selvagem. Quando ficaram sós, mais alguma coisa? Bem, a religião, naturalmente, respondeu o administrador. Havia outrora algo que se chamava Deus, antes da Guerra dos 9 Anos, mas esquecia-me. O senhor sabe muito bem o que é Deus, não? Ora, o selvagem hesitou. Teria gostado de dizer alguma coisa sobre a solidão, a noite, a mesa estendendo-se pálida sob o luar, o precipício, o mergulho das trevas cheias de sombras, a morte. Teria gostado de falar, mas não encontrava palavras, nem mesmo em Shakespeare. O administrador, entretanto, atravessara a sala e dava volta à chave de um grande cofre embutido na parede, entre as estantes de livros. A porta abriu-se. Remexendo na escuridão do interior do cofre, disse: É um assunto que sempre me interessou muito. Puxou um grosso volume negro. Nunca leu isto, por exemplo? O selvagem pegou o livro. A Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento. Leu em voz alta no frontispício. Nem isto. Era um livro pequeno que tinha perdido a capa. A imitação de Cristo. Nem isto. Mostrou-lhe outro volume. As variedades da experiência religiosa, por William James. E tenho ainda muitos outros, continuou Mustafa Monte, voltando à sua poltrona. Toda uma coleção de velhos livros pornográficos. Deus nos cofre e Ford nas estantes. Indicou, rindo, sua biblioteca, as estantes carregadas de livros, armários cheios de bobinas para máquinas de leitura e rolos de gravação sonora. Mas se os senhores não ignoram Deus, por que não falam nele? Perguntou o selvagem indignado. Por que não permitem a leitura desses livros sobre Deus? Pela mesma razão por que não apresentamos Otelo. Eles são antigos. Tratam de Deus tal qual era há centenas de anos, não de Deus como é agora. Mas Deus não muda. Acontece que os homens mudam. Que diferença faz? Um mundo de diferença. Retorquiu Mustafa Monte. Levantou-se outra vez e dirigiu-se ao cofre. Houve um homem que se chamava Cardeal Newman. Um cardeal, explicou como num parêntese. Era uma espécie de arquichentre. Eu, Pandolfo, na bela Milão Cardeal, li alguma coisa sobre eles em Shakespeare. Sim, sem dúvida. Bem, como eu ia dizendo, havia um homem que se chamava Cardeal Newman. Ah, eis o livro. Retirou-o do cofre. E já que estou aqui, vou tirar também esse outro. É de um homem que se chamava Maine de Biran. Era um filósofo, se é que se sabe o que quer dizer isso. Um homem que sonha menos coisas do que as que existem no céu e a terra. Respondeu prontamente selvagem. Perfeitamente, daqui a pouco vou ler-lhe uma das coisas que ele sonhou. Por enquanto, ouça o que diz este velho arquichentre. Abriu o livro no lugar marcado, com uma tira de papel e começou a ler. Nós não pertencemos a nós mesmos, assim como não nos pertence aquilo que possuímos. Não fomos nós que nos fizemos. Não podemos ter a jurisdição suprema sobre nós mesmos. Não somos nossos próprios senhores. Somos a propriedade de Deus. Não é para nós uma felicidade encararmos as coisas desse modo? Será a qualquer título uma felicidade, um conforto, considerarmos que pertencemos a nós mesmos? Os que são jovens e prósperos podem acreditar nisso. Podem crer que é uma grande coisa serem capazes de conseguir tudo segundo seus desejos, como supõem. Não dependerem de ninguém, não terem de pensar em nada que não esteja ao alcance da vista, dispensarem a obrigação molesta da gratidão constante, da prece contínua, da incessante referência a tudo que fazem à vontade de outro. Mas, com o correr do tempo, acabam percebendo, como todos, que a independência não foi feita para o homem, que é um estado antinatural, que pode satisfazer por algum tempo, mas não nos leva com segurança até o fim. Mustafa Monte parou, pousou sobre a mesa o primeiro livro, tomando outro, virou-lhe as páginas. Veja isso, por exemplo. Disse e com sua voz profunda começou a ler novamente. Um homem envelhece. Percebe em si mesmo aquela sensação radical de fraqueza, de atonia, de mal-estar que acompanha o avançar da idade. E sentindo-se assim,
julga estar apenas doente. Aquieta seus temores com a ideia de que esse estado penoso é devido a alguma causa particular, da qual espera curar-se como de uma moléstia. Vãs imaginações. A moléstia é a velhice, e trata-se de uma doença horrível. Dizem que é o medo da morte, e do que vem depois da morte, que leva os homens a voltar-se para a religião à medida que os anos se acumulam. Todavia, a experiência pessoal me trouxe a convicção de que, completamente à parte de tais temores e imaginações, o sentimento religioso tende a desenvolver-se quando envelhecemos. Tende a desenvolver-se porque, à medida que as paixões se acalmam, que a fantasia e a sensibilidade vão sendo menos excitadas e menos excitáveis, a razão é menos perturbada em seu exercício, menos obscurecida pelas imagens, desejos, distrações que a absorviam. E então, Deus emerge como se tivesse saído de trás de uma nuvem. Nossa alma vê, sente a fome de toda a luz, volta-se natural e inevitavelmente para ela, porque tendo começado a esvair-se dentro de nós tudo aquilo que dava ao mundo, das sensações, sua vida e seu encanto, não sendo mais a existência material, sustentada por impressões externas e internas, sentimos a necessidade de nos apoiarmos em algo que permaneça, que nunca nos traia. Uma realidade, uma verdade, absoluta e eterna. Sim, voltamos-nos inevitavelmente para Deus, pois esse sentimento religioso é por natureza tão puro, tão delicioso para a alma que o experimenta, que compensa todas as nossas outras perdas. Mustapha Mahmoud fechou o livro e recostou-se na sua poltrona. Uma das numerosas coisas do céu e da terra com que não sonharam aqueles filósofos é isto, e agitou a mão. Nós, o mundo moderno, só se pode ser independente de Deus enquanto se tem juventude e prosperidade. A independência não nos levará até o fim em segurança. Pois bem, agora nós temos juventude e prosperidade até o fim. O que resulta daí? Evidentemente que podemos prescindir de Deus. O sentimento religioso nos compensará de todas as nossas perdas, mas não há para nós perdas a serem compensadas. O sentimento religioso é supérfluo. E por que iríamos em busca de um sucedâneo dos desejos infantis, se esses desejos nunca nos faltam? De um sucedâneo das distrações, quando continuamos desfrutando todas as velhas solícias até o fim? Que necessidade temos de repouso quando nosso corpo e nosso espírito continuam deleitando-se na atividade? De consolo quando temos o soma? De alguma coisa imutável quando temos a ordem social? Então o senhor acha que não existe um Deus? Ao contrário, penso que muito provavelmente existe. Então por quê? Mustapha Mahmoud atalhou. Mas ele se manifesta de modo diferente a homens diferentes. Nos tempos pré-modernos, manifestava-se como o ser descrito nesses livros. Agora, como se manifesta ele agora? Perguntou o selvagem. Bem, ele se manifesta como uma ausência, como se absolutamente não existisse. A culpa é sua. Diga antes que a culpa é da civilização. Deus não é compatível com as máquinas, a medicina científica e a felicidade universal. É preciso escolher. Nossa civilização escolheu as máquinas, a medicina e a felicidade. Eis porque é preciso que eu guarde esses livros no cofre. Eles são indecentes. As pessoas ficarão escandalizadas se... O selvagem interrompeu. Mas não é natural sentir que há um Deus? O senhor poderia igualmente perguntar se é natural fechar as calças com fecheclé? Retrucou o administrador sarcasticamente. Faz-me lembrar outro desses antigos chamado Bradley. Ele define a filosofia como a arte de encontrar más razões para aquilo que se crê por instinto. Como se nós acreditássemos em alguma coisa, seja o que for, por instinto. Cremos nas coisas porque somos condicionados a crer nelas. A arte de encontrar más razões para aquilo que se crê por outras más razões, isso é a filosofia. As pessoas creem em Deus porque foram condicionadas para crer em Deus. Ainda assim, insistiu o selvagem, é natural crer em Deus quando se está só, completamente só, à noite, pensando na morte. Mas agora nunca se está só, disse Mustapha Mahmoud. Fazemos com que todos detestem a solidão e organizamos a vida de tal forma que seja quase impossível conhecê-la. O selvagem concordou, inclinando a cabeça com tristeza. Em mau país, sofrera porque o haviam excluído das atividades comunais do pueblo.
Na Londres civilizada, sofria porque nunca podia fugir dessas atividades comunais. Nunca podia estar sossegado e só. Lembra-se daquela passagem do Rei Lear? Diz por fim: os deuses são justos e de nossos vícios amáveis fazem instrumentos para nos torturar. O lugar sombrio e corrupto em que ele te engendrou custou-lhe os olhos. E Edmund responde: o senhor se lembra. Ele está ferido e agonizante. Disseste bem, é a verdade. A roda deu a volta completa e eis-me aqui. Que diz a isso? Não lhe parece que há um Deus dirigindo as coisas, punindo, recompensando? E lhe parece, interrogou por sua vez o administrador, o senhor pode entregar-se com uma neutra a todos os vícios amáveis que quiser, sem correr o risco de ter os olhos furados pela amante de seu filho. A roda deu a volta completa e eis-me aqui. Mas onde estaria Edmund em nossos dias? Sentado numa poltrona pneumática com o braço em torno da cintura de uma mulher, chupando seu chiclete de hormônio sexual e assistindo a um filme sensível. Os deuses são justos, sem dúvida, mas o seu código de leis é ditado em última instância pelas pessoas que organizam a sociedade. A providência recebe a palavra de ordem dos homens. Tem certeza disso? Perguntou o selvagem. Tem plena certeza de que Edmund, naquela poltrona pneumática, não foi punido tão severamente quanto Edmund ferido, esvaindo-se em sangue? Os deuses são justos. Não terão usado seus vícios amáveis para degradá-lo? Degradá-lo de que posição? Como cidadão feliz, laborioso, consumidor de riquezas? Ele é perfeito. Naturalmente, se o senhor escolher um critério de avaliação diferente do nosso, então talvez possa dizer que ele foi degradado. Mas é preciso que nos atenhamos a um só conjunto de postulados. Não se pode jogar o golfe eletromagnético segundo as regras da bagatela centrífuga. Mas o valor de uma coisa não está na vontade de cada um. A sua estima e dignidade vem tanto do seu valor real e intrínseco, como da opinião daquele que a tornou. Vamos, protestou Mustafamonde. Isso é ir um pouco longe demais, não lhe parece? Se os senhores permitissem pensar em Deus, não se deixariam degradar por vícios amáveis. Teriam uma razão para suportar as coisas com paciência, para fazer coisas com coragem. Vi isso entre os índios. Sou certo que sim, respondeu Mustafamonde. Mas acontece que nós não somos índios. O homem civilizado não tem por que suportar, seja lá o que for, de seriamente desagradável. E quanto a fazer coisas, Ford os preserve de ter jamais tal ideia na cabeça. Toda a ordem social ficaria desorganizada se os homens se pusessem a fazer coisas por iniciativa própria. E o desprendimento, então, se tivesse um Deus, teria um motivo para o desprendimento. Mas a civilização inicial somente é possível quando não há desprendimento. É necessário gozo até aos limites impostos pela higiene e pelas leis econômicas. Sem isso, as rodas cessariam de girar. Teria uma razão para a castidade, disse o selvagem, corando levemente ao pronunciar as palavras. Mas a castidade significa paixão, a castidade significa neurastenia, e a paixão e a neurastenia significam instabilidade. A instabilidade é o fim da civilização. Não se pode ter uma civilização duradoura sem uma boa quantidade de vícios amáveis. Mas Deus é a razão de ser tudo o que é nobre, belo, heróico. Se tivesse um Deus... Meu jovem amigo, a civilização não tem nenhuma necessidade de nobreza ou de heroísmo. Essa coisa são sintomas de incapacidade política. Numa sociedade convenientemente organizada como a nossa, ninguém tem oportunidade para ser nobre ou heróico. É preciso que as coisas se tornem profundamente instáveis para que tal oportunidade possa apresentar-se. Onde houver guerras, onde houver obrigações de fidelidade múltiplas e antagônicas, onde houver tentações a que se deva resistir, objetos de amor pelos quais se deva combater ou que seja preciso defender, aí, evidentemente, a nobreza e o heroísmo terão algum sentido. Mas não há guerras em nossos dias. Toma-se o cuidado maior em evitar amores extremados, seja por quem for. Não há nada que se assemelhe a obrigações de fidelidade antagônicas. Todos são condicionados de tal modo que ninguém pode deixar de fazer o que deve. E o que se deve fazer é, em geral, tão agradável. Deixa-se margem a tão grande número de impulsos naturais que não há verdadeiramente tentações a que se deva resistir. E se alguma vez, por algum acaso infeliz, ocorrer, de algum modo ou de outro, qualquer coisa desagradável, bem,
tão ao soma, que permite uma fuga da realidade. E sempre há o soma para acalmar a cólera, para nos reconciliar com os inimigos, para nos tornar pacientes e nos ajudar a suportar os dissabores. No passado não era possível alcançar essas coisas, senão com grande esforço. E depois de anos de penoso treinamento moral, hoje tomando-se 2 ou 3 comprimidos de meia grama e pronto. Todos podem ser virtuosos agora. Pode-se carregar consigo mesmo num frasco, pelo menos, a metade da própria moralidade. Cristianismo sem lágrimas. Eis o que é o soma. Mas as lágrimas são necessárias. Não se lembra do que disse Otelo? Se depois de toda a tempestade vêm tais calmarias, então que soprem os ventos até acordar a morte. Há uma história que os velhos índios costumavam contar a respeito da donzela de Matsak. Os jovens que desejavam desposá-la deveriam passar a manhã capinando o seu jardim como enxada. Parecia fácil, mas havia moscas e mosquitos encantados. A maioria dos jovens simplesmente não podia suportar as picadas, mas aquele que pôde suportá-las ficou com a moça. Encantador, mas nos países civilizados, disse Mustafa Mond, podes ter moças sem precisar capinar por elas. E não há moscas nem mosquitos que piquem. Há séculos que nos livramos completamente deles. O selvagem inclinou a cabeça em aquiescência, franzindo o sobrolho. Livraram-se deles. Sim, é bem o modo dos senhores procederem. Livrar-se de tudo que é desagradável, em vez de aprender a suportá-lo. Se é mais nobre para a alma sofrer os golpes de funda e as flechas da fortuna adversa, ou pegarem armas contra um oceano de desgraças e, fazendo-lhes frente, destruí-las. Mas os senhores não fazem nem uma coisa nem outra. Não sofrem e não enfrentam. Suprimem, simplesmente, as pedras e as flechas. É fácil demais. Calou-se repentinamente, pensando na mãe. Em seu quarto do 37º andar, Linda flutuara num mar de luzes cantantes e de carícias perfumadas. Flutuando, partira para fora do espaço e do tempo, para fora da prisão de suas recordações, de seus hábitos, de seu corpo envelhecido e inchado. E Tomaquim, ex-diretor de incubação e condicionamento, estava ainda em fuga pelo soma, em fuga de humilhação e da dor, num mundo onde não podia ouvir aquelas palavras, aquele riso zombeteiro, onde não podia ver aquele rosto hediondo, sentir aqueles braços úmidos e flácidos em torno do pescoço, num mundo de beleza. O que os senhores precisam, disse, é de alguma coisa com lágrimas. Para variar, não custa bastante caro aqui. 12.500.000 dólares. Tinha protestado Henry Foster quando o selvagem lhe dissera isso. 12.500.000 dólares. Foi o que custou o novo centro de condicionamento, nem um centavo a menos. Expor o que é moral e inseguro, por uma casca de ovo embora ao acaso, ao perigo, à morte. Isso não é alguma coisa? Perguntou ele, erguendo os olhos para Mustafa Mond. Mesmo abstraído de Deus, embora Deus, por certo, possa ser uma razão, não é alguma coisa viver perigosamente? Sem dúvida nenhuma, respondeu o administrador. Os homens e as mulheres necessitam que se lhes estimulem de tempos em tempos as cápsulas suprarrenais. O quê? Perguntou o selvagem, que não compreendera. É uma das condições da saúde perfeita. Foi por esse motivo que tornamos obrigatório os tratamentos de SPV. SPV? Sucedâneo de paixão violenta. Regularmente, uma vez por mês, inundamos todo o organismo com adrenalina. É o equivalente fisiológico completo do medo e da cólera. Todos os efeitos tônicos de assassinar Desdémona e de ser assassinada por Otelo, sem nenhum dos inconvenientes. Mas eu gosto dos inconvenientes. Nós não, preferimos fazer as coisas confortavelmente. Mas eu não quero conforto. Quero Deus, quero a poesia. Quero o perigo autêntico, quero a liberdade, quero a bondade, quero o pecado. Em suma, disse Mustafa Mond, o senhor reclama o direito de ser infeliz. Pois bem seja, retrucou o selvagem em tom de desafio. Eu reclamo o direito de ser infeliz. Sem falar no direito de ficar velho, feio e impotente, no direito de ter sífilis e câncer, no direito de não ter quase nada que comer, no direito de ter piolhos, no direito de viver com a apreensão constante do que poderá acontecer amanhã, no direito de contrair a febre tifoide, no direito de ser torturado por dores indivisíveis de toda espécie. Houve um longo silêncio.
Eu reclamo a todos, disse finalmente Selvagem. Mustafa Montes encolheu os ombros. À vontade, respondeu.